Oi, gente! Hoje a gente está aqui para contar para vocês o que é a síndrome de Dravet, né? Como é que a gente descobriu essa síndrome na vida da Yane, contar um pouquinho da história para vocês. Eu espero não me emocionar muito, porque é um pouco complicado, né, pra gente. Eu sempre sonhei em ser mãe, e aí decidi ser mãe aos 30 anos. Minha gravidez foi perfeita, saudável, fiz todos os exames, tudo normal, tudo tranquilo. Eu até queria ter parto normal, só que eu fiz um barrigão de 19 quilos, então eu já não aguentando mais todo aquele peso, a gente partiu para cesárea, mas a Yane nasceu super bem, uma criança linda, saudável, tudo ok. E assim foi até o 5º mês de vida dela. Quando ela completou 5 meses, ela teve a primeira convulsão. Eu nunca tinha visto uma criança tendo convulsão. Eu presenciei uma vez um adulto, mas não precisei socorrer, só presenciei. E nesse dia, não só vendo uma criança, que é difícil, no caso foi minha filha. Ela estava no berço, nós vimos só o bracinho levantando, e aí eu corri para tirar ela do berço. Demorou um pouco para eu entender que aquilo era uma convulsão. Estava sozinha com meu pai em casa, sem carro, sem ter o que fazer, sem saber o que fazer. E até que a gente pediu socorro para a madrinha dela, que é um anjo na vida dela, e a madrinha correndo chegou aqui, nós fomos para o hospital, precisamos ser escoltados por policiais, porque o trânsito é enorme, a polícia parou o trânsito da Heráclito Graça todo, e aí a gente chegou até o hospital. Chegando lá, deram algumas medicações para cortar a convulsão, mas nada dava certo. Até que eles conseguiram, depois de uma 3ª dose de medicação, e ela foi direto para a UTI. Na UTI ela passou 7 dias e eles suspeitaram a princípio de encefalite viral. Então ela foi tratada assim, mesmo todos os exames dando negativo para esse diagnóstico. A gente passou 25 dias, 29 dias com a Yane internada. A Yane já saiu de lá com 6 meses de vida. E de lá nós recebemos a orientação para já procurar um neuropediatra, uma fisioterapeuta, uma fono, toda a equipe necessária para dar o suporte para a Yane. E ao chegar no neuropediatra, ele disse que o diagnóstico de encefalite viral era descartado, mas que foi necessário naquele momento tratar o máximo para que salvasse a vida dela. E daí ele começou a suspeitar de epilepsia. Nós temos alguns casos na família, tanto do meu esposo como na minha família também, e a gente começou a tratar como epilepsia, só que aí outros sintomas foram aparecendo ao longo do tempo. Mioclonias, espasmos, crises de ausência e fora as convulsões. As convulsões dela são as multifocais, aquela convulsão só de um lado, paralisado, e entre outras coisas que a gente não conhecia. As mioclonias, por exemplo, ela ficar paralisada olhando para algo que chame muita atenção, e ali ela como se ela apagasse e só visse aquilo. E a gente não sabia o que era, não sabia como lidar. E aí ela foi tomando medicação, foi sendo tratada. O neuropediatra dela é uma pessoa maravilhosa, o Dr. André Cabral. Se não fosse ele, acho que seria muito mais difícil viver essa síndrome. Até que aos 2 anos nós fizemos o exame, sequenciamento de exoma, e foi confirmada a síndrome de Dravet. A síndrome de Dravet é uma mutação genética, é uma mutação em um gene específico, e é uma síndrome que ela compromete toda a parte cognitiva, motora da criança, todo o desenvolvimento. A cada crise, a cada internação, a gente não sabe como a Yane vai voltar. Então a Yane hoje, ela tem 8 anos, é uma criança muito abençoada. Não é à toa que o nome dela é Yane, é o nosso presente de Deus. Mas ela já passou por várias situações que a gente sabe que se não fosse Deus na vida dela, ela não voltaria para junto de nós. Ela já teve internações bem graves, muitas pneumonias, porque a imunidade dela é muito baixa. Ela já entrou na escola, já saiu da escola. A Yane, ela já conseguiu aprender a escrever o próprio nome, reconhecer as cores, contar. Estava prestes a ser alfabetizada, mas aí ela teve de novo uma pneumonia e a gente teve que afastar ela da escola, até que em 2019, 4 de janeiro de 2019, a Yane foi internada
E aí foi a internação mais grave de todas. A Yane já foi para UTI acho que umas 7 vezes, internações eu já perdi as contas. Crises, eu acho que já chegaram a 200 convulsões na vida dela, enfim. Mas essa internação de 2019 foi a pior. A Yane, ela... Filha, deixa só a mamãe falar aqui um pouquinho com o pessoal, tá bom? E aí, nessa internação de 2019, a Yane, a gente levou ela para emergência, porque a gente estava achando ela muito inchada. E ao chegar lá, fizeram alguns exames e descobriram uma virose que estava sobrecarregando o fígado dela. A Yane, ela fazia uso de 3 medicações, uma delas era o Depakine. O Depakine é uma medicação que também exige muito do fígado. Então, é como se ela tivesse com uma sobrecarga nesse órgão. E aí ela precisou ser internada para retirada do Depakine e colocar o Keppra, que é um outro anticonvulsivo. E como essa retirada seria sem desmame, seria de uma vez, era necessário o acompanhamento médico. Então, a princípio, a Yane ficaria internada 72 horas só para esse acompanhamento. Mas aí, com 24 horas, a infecção, que era apenas no fígado, passou para os rins. Com 48 horas, a infecção pegou o pulmão. A Yane teve que ir correndo para a UTI. Na mesma madrugada, a Yane foi entubada. Durante esse processo de entubar, ela sofreu 3 paradas cardíacas. A gente achou que a nossa filha não fosse mais sair dali. Mas graças a Deus, o médico entubou. A Yane passou 31 dias entubada. A Yane teve asepse. Por vezes, por dias, passou desenganada. E aí eu lembro quando o doutor André, o neuro dela, foi visitá-la na UTI. E quando eu perguntei qual seria o parecer dele, ele me disse: a sua família tem fé, você é uma menina de muita fé, eu sei disso. Então se abraça essa fé, é o que eu posso te dizer. Tenha fé, peça para sua família ficar em oração, porque é a única coisa que a gente pode fazer no momento. A próxima semana é fundamental na vida dela. Ela não vai ter uma melhora, mas ela precisa estabilizar. E aí, a semana seguinte, a Yane teve uma piora, até que ela estabilizou. Depois de 31 dias, a gente conseguiu que ela fosse entubada. Ela foi para o apartamento, ficou mais uma semana internada. E aí, foi muito difícil. Até que ela voltou para casa, mas ela voltou sem andar. Ela voltou sem falar direito. E tudo aquilo que a gente tinha conquistado com a Yane de ganhos com relação à alfabetização, à socialização, a gente tinha perdido. Mas a Yane era uma criança muito inchada, né? Todo mundo dizia que ela era muito gordinha, mas a gente sabia que ela era muito inchada por causa das medicações. Então a Yane saiu do hospital com 10 quilos a menos. E com uma semana que ela estava fora do hospital, ela levantou da cadeira de rodas. E a Yane hoje faz algo que ela nunca fez na vida. Hoje ela não só corre, como ela pula, como ela se comunica muito bem, ela socializa muito bem. E a gente está em busca só de recuperar algumas coisas. Mas acima de tudo, a gente aprendeu que com a nossa filha a gente tem que viver um dia de cada vez. Então todo dia, quando ela acorda e diz bom dia papai, bom dia mamãe, hoje está um lindo dia de sol, a gente percebe que é mais um dia de bênçãos em nossa vida, porque a gente vai ter a felicidade de conviver com esse presente que é a Yane. E aí ela hoje não pode estar na escola, né, porque ela ficou fora da faixa etária, mas a Yane ela é acompanhada no CATD, que é um centro especializado de crianças autistas, porque a Yane também está dentro do espectro autista. E lá ela tem terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, psicopedagoga, psicóloga, nutricionista. E a psicopedagoga hoje está trabalhando justamente esse nivelamento, que a nossa próxima conquista vai ser, em 2022, a Yane conseguir voltar para a escola. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir, porque a nossa guerreira é só sucesso e nos dá muito orgulho. E é isso, gente. O vídeo de hoje foi para mostrar um pouquinho para vocês do que é a realidade da síndrome, né, para que vocês possam entender um pouco. E aí no dia a dia a gente vai conversando um pouco mais sobre isso, vai
se conhecendo melhor e vocês vão conhecendo um pouco mais da rotina da minha princesa linda. Você quer falar alguma coisa, filha? Sim. O que você vai falar para sua galerinha do canal? Meu brinquedo. Esse é o seu brinquedo? Sim. Aí você vai brincar com eles qualquer dia, né? Sim. Então dá tchau pra galerinha do canal. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijão no coração de vocês. Quem gostou, comenta, se inscreve no nosso canal, deixa seu like, que eu vou responder todos vocês, tá bom? Até o próximo vídeo, galera!